do primeiro ano DIE? Tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, 17 de junho do ano de 2020, vamos para mais uma aula de religião. E dessa vez, novamente, nós não vamos falar em empreendedorismo. Nós vamos para uma história bíblica, certo? Outra vez. Vocês lembram da aula passada que a tia também passou uma história bíblica? Isso, do bom pastor, não é mesmo? E hoje é outra história bíblica. Mas, para iniciar, vamos primeiramente falar com o Papai do Céu, certo? Para que ele possa abençoar a nossa tarde. Vamos lá, fechando os olhinhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendidos. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, vamos, antes de iniciar a nossa história, vamos para uma música. Vamos lá? Ouvir? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Gostaram, crianças? A música estava falando de quem? Olha a forma que a tia está usando alguns objetos de um profissional, de um pescador. Então, a nossa história bíblica é sobre a pesca. Vamos ouvir essa história? Depois a tia volta, certo? Olá, crianças! A história de hoje se chama A Pesca. O verso para decorar está no livro de Mateus, capítulo 4, verso 19, e diz: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. A mensagem é: ajudo outros a aprender sobre Jesus quando sigo o exemplo dele. Você já observou pessoas pescando? Elas geralmente
ficam muito quietas e esperam. Simão Pedro havia estado sentado durante a noite inteira em seu barco e não havia pescado nada. Vamos ler sobre o que aconteceu. Naquela noite, uma brisa suave soprava sobre as águas do lago Genezaré. Simão Pedro estava pescando com seus companheiros Tiago e João. Ele jogara sua rede de pesca sobre as águas e ouvira seu barulho característico ao cair na água. Lentamente, a rede desapareceu abaixo da superfície das águas. Com certa frequência, Simão Pedro verificava a posição da lua e das estrelas para saber as horas. Dentro de pouco tempo, nasceria o sol e amanheceria o outro dia. E ele ainda não conseguira pegar um único peixe. Tiago e João, em seu barco, também não haviam conseguido pegar nada. Depois de mais algum tempo de espera, Simão Pedro começou a puxar a rede para dentro do barco, mão após outra. Ele esperava ver o brilho fraco de algum peixe à luz do luar, mas não havia nada. Empilhou dentro do barco a rede molhada e então começou a remar em direção à praia. O céu começou a mudar o seu colorido negro para um rosa amarelado. Chegando à praia, Simão estendeu sua rede e começou a limpá-la. Estava tão ocupado que não percebeu a aproximação de Jesus. Ele chegava cada vez mais perto, seguido por uma multidão. Ele falava ao povo sobre como Deus ama cada pessoa. A multidão seguia Jesus tão de perto que ele entrou no barco de Simão Pedro para evitar ser empurrado para dentro do lago. Simão Pedro ficou contente por poder compartilhar com Jesus seu barco. As pessoas não queriam ir embora. Por isso, Jesus disse a Simão Pedro: Vá para águas mais profundas. Lancem as redes para pescar. Mestre, Tiago e João e eu tentamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas como és tu que estás falando, vou lançar a rede outra vez. Com um impulso, ele lançou a rede ao ar. Ela caiu borrifando água para todos os lados e, silenciosamente, afundou sobre a superfície das águas. Dentro de poucos minutos, Simão Pedro começou a puxar a rede para dentro do barco. Quase sem poder acreditar, ela estava tão pesada. A rede estava cheia de peixes que se debatiam. Estava tão cheia que começava a romper-se. Simão Pedro chamou imediatamente Tiago e João para ajudar. Tragam aqui seu barco, por favor, me ajudem. Em poucos minutos, ambos os barcos estavam cheios de grandes peixes prateados. Os montões de peixes começaram a alcançar as bordas dos barcos e ameaçavam afundá-los. Quando Simão Pedro viu tantos peixes, prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Afaste-se de mim, Senhor, pois sou pecador. Mas Jesus respondeu: Não tenha medo. Siga-me. De agora em diante, você será pescador de homens. Simão Pedro, Tiago e João arrastaram seus barcos até a praia e os deixaram ali, voltando as costas à maior pesca da sua vida. Deixaram tudo ali e seguiram a Jesus. Serviriam a Jesus enquanto vivessem. E muitas pessoas aprenderiam sobre Jesus por causa do trabalho deles. Eles realmente se tornaram pescadores de homens. Gostaram, crianças, da história? Foi bem legal, não é mesmo? Falando sobre a pesca. Também amei. Então, vocês viram que os pescadores não estavam pegando nada. Jogava sua rede, não pegava nada. Então, apareceu Jesus com seu milagre e pediu para eles jogar a rede deles do outro lado. E veio cheio de peixinhos, não é mesmo, crianças? Agora a tia vai fazer algumas perguntas para vocês, certo? Eu vou iniciar com a pergunta lá da música. Na música está falando de 3 homens que estavam dentro de um barquinho. Quem são eles? A próxima pergunta. Qual verso que está escrito no livro de Mateus, certo? No capítulo 4
E no verso 19 você vai escrever, certo? No seu caderno. E a próxima pergunta: quem eram os amigos de Simão e Pedro que estavam no outro barco? Isso aí, gente, estava na historinha, tá bem? E também o verso, certo? E para finalizar, você vai fazer um lindo desenho sobre a história, a pesca. Certo, crianças? Caprichem, faça tudo no seu caderno que a tia vai ficar esperando o retorno. Ah, e não se esqueça, é uma atividade avaliativa, certo? Beijos, tchau!